convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado estadual, líder do Solidariedade aqui no Rio Grande do Norte, o deputado Kelps Lima. Bom dia, Kelps. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes da 96 FM. É um prazer enorme estar aqui. E quem quiser acompanhar a entrevista pelo Periscope, né? Não só eu estou gravando, mas também está registrando o Kelps. Está um duelo aqui de Periscope, viu, Orrata? E eu queria aproveitar, antes de conversar com o Kelps, aqui o lançamento do novo número da Degusta, hein? Astronomia e Turismo, número 122 do nosso querido Washington, né? Está aqui. Um povo belíssimo, povo Galiza aqui na capa da Degusta deste mês. Kelps, as finanças do Estado, como em qualquer Estado da Federação, as finanças são complicadas, né? Qual é a avaliação que você faz das finanças públicas neste momento? Diógenes, a situação financeira do Rio Grande do Norte ela é muito grave. E, em alguns aspectos, ela é bem mais grave do que dos demais estados brasileiros. Eu vou dar o exemplo que vem sendo usado muito na mídia, em especial aqui no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele tem um problema de endividamento. E essa dívida ela pode ser renegociada, ela pode ser repactuada. Existem mecanismos, e o Rio Grande do Sul está em processo de negociação deles, de repactuação da dívida. O problema do Rio Grande do Norte é mais grave. Por quê? Porque a folha de funcionalismo é o principal gasto hoje do Estado. E aí não dá para você repactuar, diminuir salário do servidor, demitir servidor de carreira. Então as reformas aqui no Estado exigem medidas muito mais estruturantes. Mas no Rio Grande do Sul, neste momento, está pesando muita folha, tanto que o governador lá, o Wilson Sartori, ele está parcelando já há 3 meses. Né? Mas o percentual lá não é de 53%, 54% da receita líquida, como é aqui no Rio Grande do Norte, que é o mais alto do Brasil. Aqui a gente está escapando porque se fez uma opção, na minha avaliação equivocada, de se mexer em dinheiros de poupança, no caso dos servidores públicos com o fundo previdenciário e agora com os depósitos judiciais que o governo quer mexer, sem fazer reforma estruturante. Porque era até legítimo, e eu acho que a sociedade aceitaria melhor, se mexesse nesse dinheiro, paralelamente fazendo reformas estruturantes no Estado. Está só se mexendo no dinheiro, está se adiando o problema. Esse filme a gente está assistindo o final dele no governo federal. O governo federal gastou mais do que devia e agora quebrou. Aqui no Rio Grande do Norte está se mexendo em dinheiro que não pertence ao Tesouro. Esse dinheiro vai acabar, e vai acabar ainda dentro desses 4 anos, e não se está fazendo nenhuma reforma para se criar um ambiente sustentável para o Estado. Mas há ambiente político, aí já levando em conta a Assembleia Legislativa, para a aprovação de reformas estruturantes, há ambiente político para isso? Aonde o governador terá menos dificuldade é na Assembleia Legislativa. A Assembleia está disposta, e digo isso com muita tranquilidade, a qualquer desgaste que for necessário para a reestruturação da máquina. Todos os deputados. A Assembleia já deu prova disso quando fez a unificação dos fundos, quando votou o empréstimo, quando diminuiu o valor das emendas parlamentares, quando aumentou os salários dos secretários de Estado, para criar um ambiente favorável. Só que o capital político do governador Robson Faria, enorme, pós-eleição, teve uma vitória efetivamente maiúscula, ele vai sendo jogado fora a cada dia na medida em que não faz a reforma. E o que na minha cabeça fica claro, se está empurrando com a barriga uma decisão que terá que ser tomada, mais dia menos dia, e está usando o volume morto das finanças do Estado, que é o Fundo Previdenciário, e agora há uma tentativa, ainda não foi consumada, de mexer nos depósitos judiciais. E isso vai dar uma sobrevida ao governo, mas levará à falência do Estado. O governador Robson, aqui em entrevista ao Jornal 96, falou não só na questão do fundo, mas também dos depósitos judiciais. Ele até, eu acho que uma das primeiras declarações dele em relação aos depósitos foi aqui no Jornal 96. Falou também sobre a venda da conta do Estado para uma das instituições financeiras, não sei exatamente se é o Banco do Brasil também. Ele disse que são alternativas que ele tem ainda para tentar escapar do pior. Qual é a avaliação que você faz? A minha avaliação é a mesma, e é a mesma, inclusive, do artigo do presidente do Tribunal de Justiça, Cláudio Santos. Você fica empurrando o lixo para debaixo do tapete.
O que a gente espera do governador, e a gente se coloca à disposição de ajudar, é uma reformulação inteira da máquina pública, é uma redefinição do perfil de relacionamento com o servidor público. Eu vou dar um exemplo. A maior despesa do Estado é com o servidor. O governo passou 8 meses sem secretário da administração. O governo não tem uma política de recursos humanos. A única medida até agora que o governo tomou no sentido de melhorar a gestão pública da máquina foi contratar por 7 milhões de reais uma consultoria, e aí eu não estou dizendo que a contratação foi ruim ou boa, para que daqui a 1 ano e meio ou 2 anos ela apresente um projeto. Você tem vários órgãos que sobrepõem tarefas que poderiam ser extintos. Você precisa estipular critério técnico, como o governador tanto defende para cargo comissionado, mas na lei, dizendo os critérios objetivos de ocupação, profissionalizar a gestão pública. Sem isso, não adianta. Além disso, nós precisamos reformar inteiramente a Previdência. Vai ser um tema extremamente desgastante, um tema caro para quem faz política. Mas se o governador diz que quer fazer política para os próximos 20 anos e não para o governo dele, ele tem que assumir esses desgastes. O governador está bem intencionado, isso é muito claro para todo mundo, está com uma boa imagem perante a população, porque não tem tomado medidas desgastantes, mas vai pagar, o Estado vai pagar um preço muito caro. E o pior, talvez esse preço comece a ser pago dentro do próprio governo dele, o que seria um erro do ponto de vista estratégico absoluto. Na sua avaliação, quando é que o governo devolve o dinheiro do Fundo Previdenciário? Não devolverá. Não devolverá. Isso eu tenho hoje como certo. O governo não devolverá o dinheiro do Fundo Previdenciário. Você não consegue uma declaração oficial em torno dessa devolução. O governador Robson disse que até o final do mandato dele devolve o dinheiro sacado. O governador disse que está na lei. Você pede para apresentar o calendário, ele não apresenta. Eu não gosto de fazer exercício de futurologia, mas eu vou dar um chute aqui. Um chute. Qual é o chute? O governador vai mandar um projeto de lei para a Assembleia, redefinindo o prazo de devolução antes do final do seu governo. E vai botar essa conta lá para os próximos governos. Essa é a impressão que você tem, né? Tenho quase certeza disso, porque não tem como devolver. Isso foi perguntado ao governo? Eu perguntei, quando o secretário Gustavo Nogueira visitou a Assembleia, na Comissão de Finanças, ele se esquivou e não respondeu. Ainda dá tempo. E acho que, aí destacar o papel do desembargador Cláudio Santos, semana passada, se colocou à disposição desse desgaste. O presidente da Assembleia tem conversado com ele, também está disposto a fazer corte. Deputado Ezequiel. Deputado Ezequiel. É importante que se diga, vem fazendo corte na Assembleia e está disposto a cortar o que for necessário. O governador Robson Faria precisa chamar todos os órgãos para uma nova pactuação, inclusive de repasses, a quantidade de repasses para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público. Aliás, esse é o entendimento, inclusive, do Procurador-Geral de Justiça do Estado, o promotor Reinaldo Reis, em entrevista ao portal No Minuto, na última quinta-feira. Mas ninguém vai fazer isso se o governador não liderar esse processo e começar uma reformulação dentro do Poder Executivo, que indique para a sociedade que há, de fato, uma mudança de paradigma na administração pública. Porque aí todo mundo vai entender qual é o maior problema da presidente Dilma Rousseff nos seus pacotes econômicos apresentados até agora. O problema é ela. Ela não consegue pactuar com a sociedade. Ela não consegue criar um ambiente político favorável. Porque ela toma as decisões sozinhas, toma as decisões equivocadas e tudo fica muito caro. Aqui, a gente está marchando para no mesmo caminho. Há 1 ano atrás, a presidenta era bem avaliada, foi reeleita. Hoje o governador Robson está bem avaliado, relativamente bem avaliado, com maioria ampla na Assembleia. Mas os mecanismos que vêm sendo usados são os mesmos. Qual é a avaliação que você faz do orçamento do Estado, foi encaminhada à LOA, né, a Lei Orçamentária, inclusive com uma queda, né? Expectativa de receita, se eu não me engano, na ordem de 12%. Qual é a avaliação que você faz do orçamento? É um orçamento realista, deputado Kelps? Eu não recebi cópia ainda do orçamento. Na sexta-feira, inclusive, telefonei para a Assembleia para ver se tinha chegado a cópia digital, não estava publicado na Casa Civil e eu não tive acesso à cópia. Agora, o orçamento sempre foi, e dificilmente deixará de ser no Rio Grande do Norte, uma peça de ficção. É um mero ato formal e o governo termina executando um orçamento completamente diferente do que foi usado na Assembleia. Há um discurso sendo ensaiado pelo governo de que, e jogando para a Assembleia a responsabilidade, que não, o orçamento é que define o perfil da máquina. Isso não é verdade. O orçamento ele é fruto de um projeto. Deveria ser assim.
como eu não visualizo um projeto com começo, meio e fim na atual gestão, o orçamento é um mero arranjo ali de rubricas orçamentárias e com indicações de onde vai gastar o dinheiro. Chega a ser uma boa notícia, uma perspectiva de orçamento com a receita menor, porque de fato ela será menor. Pelo menos a ilusão será menor. Mas eu não fiz uma análise profunda item a item de orçamento para ter uma posição mais balizada. Em entrevista ao portal No Minuto, o secretário Gustavo Nogueira, secretário estadual do Planejamento, nos informou que não há certeza do pagamento da folha desse mês, que está dependendo exatamente dos repasses do Fundo de Participação do Estado. Repete, são 3 repasses para ele ter a certeza. Qual a avaliação que o senhor faz em relação ao pagamento da folha nesse momento? Não, o Estado vai pagar a folha. O secretário Gustavo Nogueira, que é um técnico muito competente, mas além de ser um técnico competente nas finanças, ele também é na retórica. Ele sabe que vai pagar porque ele vai meter a mão no fundo previdenciário, ele pode sacar até 90 milhões por mês. Então, o governo ele não terá problema de pagamento da folha nem tão cedo. Mas esse recurso esgota. Esse recurso esgota. Eles vão agora vender, vão mexer no depósito judicial. Eu tive uma informação esse final de semana que eu vou tentar confirmar hoje com o presidente do Tribunal de Justiça que tem mais de 500 milhões de depósitos judiciais que o governo quer meter a mão. Então, assim, o governo se planejou para sobreviver metendo a mão no dinheiro que não é do Tesouro. Esse dinheiro de depósito judicial, sabe o que é, Diógenes? Você entra com a ação, sua mãe está doente, e você entra com a ação contra o Estado por causa do SUS para comprar uma medicação ou fazer uma cirurgia grave. O juiz determina que o Estado deposite o dinheiro lá. Aí o Estado deposita e depois o Estado vai tirar de volta. Você tem seu prédio desapropriado, como foi o caso do Luciano Barros, a área Luciano Barros. O governo depositou 1.200.000. Ele agora vai pegar de volta. Aí qual a alegação? Quando precisar do dinheiro, eu dou. O dinheiro vai acabar, não vai dar esse dinheiro nunca. E aí vai criar uma insegurança jurídica. Por exemplo, o fornecedor do medicamento, do tratamento da sua mãe vai dizer, não vou vender não. Porque o Estado já tirou o dinheiro da conta, o dinheiro não está mais lá no depósito judicial. É esses os dinheiros que estão sustentando o discurso do governo dizer, olha, fizemos um esforço enorme para manter a folha em dia. O esforço enorme foi meter a mão no dinheiro do fundo previdenciário. Paga a folha até o final do ano que vem, se der pegar os depósitos judiciais, sem problema. Graças a Deus, o problema é para o futuro. Para encerrar essa entrevista, eu queria uma palavra de Kelps, agora mais política, né? Nós estamos num ano pré-eleitoral. Quais são os planos do Solidariedade para 2016? O 2016 é uma etapa. O plano do Solidariedade é consolidar um grupo político que tem uma proposta visível para o Estado, que a gente não cai nesse limbo de todo mundo é igual. A gente quer ter as pessoas enxerguem, gostando ou não gostando, que é legítimo, o que é que a gente tem para propor. Diminuição, modernização da máquina pública. 2016 é uma etapa que a gente precisa mostrar isso. Qual é o principal palco de 2016? Eleição para prefeito e Natal. A gente vai ter candidato próprio, isso é uma decisão tomada. Não serei eu, porque para o projeto longo eu preciso participar das eleições em todos os municípios para organizar o partido no maior número de municípios possível. Gostaria muito de ser candidato a prefeito e Natal, seria uma honra muito grande. Mas nossa leitura nesse momento é que é melhor que eu fique organizando o partido no Estado. A gente quer apresentar candidaturas, vamos apresentar muitas... Vai ter uma boa nominata de vereadores em Natal? Não, em Natal a gente tem a expectativa de eleger a maior bancada da Câmara. Nós pretendemos eleger 5 vereadores, teremos candidato a prefeito, teremos muitos candidatos a prefeito no interior, centenas de candidatos a vereadores, mas a nossa preocupação inicial é apresentar candidaturas na medida do possível, o máximo possível, que as pessoas enxerguem identidade própria. Aquele é um candidato do Solidariedade. Nós criarmos esse caminho, esse é o nosso maior projeto, sem se preocupar se a gente vai ficar muito grande ou muito pequeno. Não adianta a gente crescer como partido do governo, né? Crescer por causa de estrutura, crescer por outros atrativos. O nosso atrativo é a nossa linha de pensamento. Algumas pessoas gostam, outras não, mas isso é legítimo. É isso aí. Conversei com o deputado Kelps Lima, deputado estadual do Rio Grande do Norte, ele que é presidente estadual do Solidariedade. Obrigado, Kelps, por sua presença, suas informações aqui nesta segunda-feira. Obrigado, Diógenes, obrigado aos ouvintes da 96 e os seus seguidores no Periscópio e os nossos seguidores também. É isso aí. Um abraço a todos. Até amanhã com o Jornal 96.